mais uma live do Mulheres de Fé. E é um prazer ter cada uma de vocês aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo. O nosso curso do livro Esposa Excelente, da Marta Pisse. Nós estamos já numa jornada bem avançada já do livro. Temos algumas pausas que algumas irmãs também estiveram aqui dando a palavra, mas nós vamos hoje focar um pouco em um capítulo do livro Esposa Excelente, já. Um capítulo do livro Esposa Excelente, que fala sobre a ira. O livro ele fala de vários temas do universo feminino, né? Coisas que a gente que fazem parte das lutas de uma esposa, né? De uma cristã. E esse tema ira é um dos temas abordados. Né? Boa noite a todos que estão entrando, Janaína, Charlene, Rosana, Maureen, deixa eu ver, algumas passaram aqui, eu não vi, Magnólia também está aqui, sejam todas bem-vindas, tá? Vamos entrando para a gente poder começar e a gente aproveitar bem o tempo. O livro vai falar de outros temas também bem importantes, né? Ele vai falar sobre o lar como a esfera de atuação da esposa, como a gente já deu até uma pincelada sobre isso nas últimas lives. Vai falar do amor como a escolha da esposa. Intimidade, que é o próximo tema, né? O próximo tema da live do livro Esposa Excelente vai ser intimidade, a reação da esposa. E nós vamos falar também sobre a submissão bíblica, como Deus traçou a submissão para a esposa cristã. Então, ó, pegue bem esse aviãozinho que tem aí, mande direct para suas amigas, coloca lá nos grupos da igreja, já começou, vamos lá, não perca, esse é o momento, mas eu já vou começar, tá? Pra gente poder aproveitar bem o tempo e Deus poder falar muito aos nossos corações. O nosso texto base está em Tiago, capítulo 1. Vou dar um tempo aí para vocês abrirem também suas bíblias, só que gosta de anotar. É muito bom, eu também gosto de anotar. Ultimamente não tenho podido anotar, porque eu sempre tô com um menino, nos últimos 10 anos tô sempre com um menino no colo, né? Então eu quase não pude anotar nada em cultos, mas eu gosto também de anotar. E nós vamos ler a epístola de Tiago, no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 19 em diante, que diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade e acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla-se no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e quando vai para longe se esquece como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se a si mesmo da contaminação do mundo. Interessante que nós estamos falando sobre ira e eu comecei com esse texto, né? Nós vamos aprender durante essa noite, esse encontro, que a ira ela não vem só. Ela tem uma tropa que vem junto com ela. Ela tem uma gangue, na verdade, que vem junto com ela com o plano de atacar o nosso coração. E muitas vezes ela alcança um lugar desocupado em nosso coração e nos cega nos nossos relacionamentos diários.
E para mim foi assim gratificante ler esse capítulo. Eu já tinha lido ano passado, porque a gente propôs de ler esse livro ano passado, mas começamos em fevereiro. E eu li mais detidamente para preparar a live semana passada. O liquidificador tocando, ó, a vida como ela é, tá? Eu Valdir fazendo uma vitamina. E foi muito bom ler essa palavra, assim, foi uma exortação para o meu coração. Sabia que nesse tempo de pandemia, a gente tem sempre conversado sobre isso, tem sido um tema recorrente nas nossas lives, coisas reais, né? É que Deus quer trabalhar alguma coisa no nosso coração. Eu sei que Deus quer trabalhar no meu coração, no meu lar. Não foi à toa que Deus nos trouxe de volta para o lar. Homens e mulheres, filhos, pai, mãe, filhos, né? Para que Deus quer trabalhar áreas importantes em nossas vidas. Não perca isso de vista em nenhum momento. Aproveite esse momento para melhorar em alguma área da sua vida. Não sei qual é a área. Se for a ira, porque a gente tenta justificar a ira, a gente vai ver por causa de toda essa situação que a gente não consegue prever o amanhã, essa situação de medo, essa situação ruim economicamente falando. Se todo esse cenário tem causado reações em você de ira, e você entrou aqui nessa live para aprender sobre isso, aproveite, porque Marta, assim, ela teve muita sabedoria em falar sobre a ira da esposa, e a gente precisa realmente rever as nossas condutas em relação a isso. E eu usei não só o livro, claro, que o nosso livro básico, o capítulo 18 do livro Esposa Excelente, mas eu poderia chamar essa live vários livros que a Nil lê, né? Outros livros também que eu leio, e que alguns falavam sobre ira, outros sobre impaciência. Um deles foi Fazendo o Amor Durar para Sempre, que eu amo esse livro, é para casais, ele tem várias páginas destinadas à ira, fantástico, um livro muito maduro. Tem uma proposta que eu tenho para um dia a gente estudar na igreja. O outro livro foi Pecados Intocáveis, que é a proposta que a gente tem de ser o próximo livro para estudar. Esse livro é incrível, se a Lia tiver aí, ela já leu, ela sabe como esse livro mexe com o coração da gente, falando que a impaciência é pecado. Vai falar de vários pecadozinhos que a gente vai domesticando no dia a dia e não percebe que com eles a gente está desagradando a Deus, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Outro livro também que eu amo, que nem é dessa área, mas tem um capítulo que fala sobre paciência, é o Desafio de Amor dos Pais. Daquele mesmo livro de Desafio de Amor dos Casais, eu encontrei esse lá na Shekinah, faço propaganda, que é a loja dos meus amigos. Eu encontrei esse para os pais. Então é um desafio diário para os pais fazerem com os filhos, e um dos capítulos foi sobre paciência. Eu também peguei algumas ideias dele e coloquei aqui para a gente poder refletir um pouco sobre a ira. O fato é que o nosso texto base é esse, de Tiago, né, quando ele fala que a gente precisa desenvolver os nossos ouvidos, né, quando ele diz que o homem, no caso aqui nós, as mulheres, sejam prontas para ouvir, tardias para falar e mais tardia ainda para se irar. Olha só, a nossa meta dessa noite, temos duas metas, uma é essa, pronto para ouvir, né? Ser sábios para ouvir. Falar depois de pensar, depois de ouvir, depois de falar com Deus, como é que eu devo falar, e ser mais tardia ainda em irar-se, porque a ira, gente, é pecado. Tá? Ela é um pecado que desagrada a Deus, que desarmonia o seu coração. Se você é uma pessoa de Deus e você está lutando contra a ira, você sabe como ela desarmoniza o seu coração, como ela desarmoniza o seu lar, o seu trabalho, todo mundo em volta. É aquela pedrinha que bate na água e que cria ondas e reverbera em quem está ao redor. Então, quantas vezes você se consumiu em ira? Muitas vezes porque não teve as coisas do seu jeito, né? Às vezes a ira está muito ligada a isso, né? A imaturidade de você querer as coisas do seu jeito e você reage com ira como uma criança de 3 anos, né? De 2 anos, um terrível tchu, que birra, e aí você se zanga, explode,
porque às vezes você consegue as coisas desse jeito imaturo, carnal e pecador, né? Nós vamos ver ao longo da live que é pecado isso, não agrada a Deus. Talvez várias vezes, né, você reagiu com ira, talvez seja o seu normal, você ainda nem percebeu que é normal você agir sempre com ira, já tá ficando rotina, tem gente que nem percebe que tudo na vida resolve irado, descontrolado, sem respirar, não consegue nem respirar, fala e contamina tudo ao seu redor, né? Mas Tiago nos faz uma advertência: cultive a arte de ouvir. Nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para cumprir o que nós vamos ser desafiados aqui. Cultive a arte de ouvir, né? E interessante que ele diz, olha, vou ler de novo o texto, deixa eu voltar bem aqui. Ele diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Olha, vou deixar salva, Janaína. Seja pronto para ouvir. Ele não está dizendo aqui, ó, ora a Deus, faz um jejum de 40 dias para você aprender a ouvir. Não, é agora. Sabe quando a gente pede para os filhos para obedecer imediatamente? É obedecer agora. Gente, isso foi uma faca no meu coração. Essa mensagem aqui me fez refletir, rever minha postura como mãe. Tem gente que acha que eu sou tão doce, tão calma, só não. Luto também contra a ira, contra a impaciência. E essa palavra foi assim incrível para o meu coração. E Tiago diz, olha, ouça primeiro. Fica calada. Sabe, mulher de Deus que está aqui ouvindo. Quantas vezes a gente precisa ficar calada? Quantas vezes a gente perde a oportunidade de ficar calado, como a gente diz, né? Quantas vezes a gente perde? Porque a gente destrói falando sem pensar tudo ao redor. Pense no que você vai dizer, escolha as palavras para que elas sejam edificantes e não iradas, né? A Marta dá um exemplo aqui. Um dia o seu marido promete que vai lavar as janelas no sábado, né? Você estava louca para lavar as janelas, vai receber os amigos no no início da noite e a janela estava muito suja e ele disse que ia limpar. E você saiu, foi ajeitar o cabelo, passou o dia fora, depois da pandemia, né? E aí, quando você chega, tudo limpo, você traz a comida que você encomendou, as janelas não estão limpas, né? E aí, quando você chega em casa, que você estava lá sonhando com as janelas brilhando, você vê que elas não foram lavadas, né? O que acontece? Sobe imediatamente uma raiva, né? E incrível como a raiva ela é destilada de uma maneira diferente por de casa, né? Ela é muito mais forte, muito mais contundente, a gente esbraveja e o sangue ferve, que coisa mais diabólica. Pense nisso como é. Às vezes no trabalho uma pessoa promete uma coisa e não cumpre, você, oh meu amor, não tem problema, eu vou limpar as janelas para você. Mas em casa a gente, ó, solta tudo. E isso é uma coisa para a gente pensar, né? Tá a pulga atrás da orelha e pensar em mudar. E aí, o que é que você faz? A raiva sobe, você ferve por dentro, muito provável que na frente da tela. Terá uma explicação razoável. Talvez ele diz, peguei no sono, eu acordei, já tinha esquecido, já era noite, você já estava parando o carro ali. Vai ter uma explicação, sabe? Pare para ouvir a explicação, sabe? Pare para ouvir, acalme seu coração. Pense assim, não vale a pena criar uma guerra por causa das janelas sujas. Faça disso uma piada para rir com os amigos, né? Mas se você pensar por esse pensamento tão simples, não vale a pena brigar por causa das janelas sujas. Mas um passo que a gente tem que seguir, que é o que a Marta ensina, é primeiro pense, né? Sangue ferveu, ora a Deus, Senhor, acalma o meu coração. Eu já te dei para Deus, como diz a música, né? Senhor, acalma o meu coração. Não vale a pena eu me indispor com meu esposo por causa de uma janela, ou por outro motivo. E ela diz que é para você pensar no que vai falar. Então você entra em casa, guarda as coisas, e aí você vai pensar, não, eu vou perguntar, amor, por que você não fechou a janela? Por que você não lavou as janelas? Pergunte o porquê, né? Não, geralmente a gente já chega dizendo, você não lavou a janela porque você não quer me ajudar? Você quer que eu passe vergonha na frente dos meus amigos, né?
E aí faz toda aquela confusão enorme. Mas a receita que a Marta dá, bem simples, logo de início, que a gente podia acabar bem aqui, esse tema era: ouça, né? Pense antes de falar. Por isso, tardio em falar é alguém que pensa antes de falar. Ensaia mesmo, vai lá no banheiro e ensaia pro espelho: amor, por que você não lavou as janelas? Para você falar com um tom mais doce. E o outro ponto que nós vamos falar é sobre isso, é sobre mansidão, sobre o espírito manso que nós precisamos desenvolver, né? E ele é fruto de uma busca, de uma prática diária. Tiago fala lá que para a gente ser praticante, não ouvinte da palavra, né? E vai precisar que a gente repita. E se a gente cair, a gente, meu Deus, eu me desesperei de novo, deixa eu voltar, porque eu tenho um propósito com Deus de não deixar a ira dominar o meu coração. Meu coração tem um trono, tem um rei lá dentro, eu não quero entristecê-lo. E a Marta dá essa receita: pense antes de falar, não fale nada, pense antes de falar. E aí, se você pensou e você foi doce, você deixou pra lá, quantas coisas a gente precisa deixar pra lá, gente? Não parar, né? Perder tempo, perder energia com briga, perder, assim, a comunhão com coisas tão supérfluas. Geralmente são coisas supérfluas, né? Que a gente, se você for anotar, colocar no papel, são coisas ou que você não tinha controle, né? Ou que você... gente, eu vou tirar daqui a pouco os comentários porque eu me desconcentro um pouco. Ou que você não concorda, e aí vai ficar um dizendo um argumento e o outro dizendo outro argumento, né? E aí ninguém ganha nessa queda de braço. Na verdade, todo mundo perde, né? Então, dica número 1 de Tiago, capítulo 1, é pronto para ouvir, tardio para falar. Pense antes de falar e tardio para se irar. Se você pensou antes de falar, a ira nem vem às vezes. Geralmente ela não vem, né? Ela não vai ocupar o seu coração. Se você precisar de orar nessas horas, né? Às vezes a gente vai precisar nem tocar nesse assunto, nem lembrar das janelas que nos ofendem, né? Mas se precisar, fale num tom agradável, né? Sem cobrança, promovendo a paz. Seja um agente de paz no seu lar, né? Atitude de ouvir mais do que falar, né? Parece que não faz efeito quando a gente diz isso, né? Ouça mais, fale menos. Ah, mas se eu não falar, ele nunca vai lavar as janelas, né? Você vai fazer isso em contrição com Deus, em oração, com propósito com Deus, sabendo que Deus vai agir, né? Essa atitude de não se irar, de pensar antes de falar, ela tem muito a ver com uma atitude de fé. Eu creio que Deus vai controlar toda essa situação. Eu não preciso me irar, que é pecado, para eu controlar essa situação, porque a ira, ela não produz a justiça de Deus. A ira é um fruto da carne, tá lá em Gálatas 5. Então não tem como você tirar coisas espirituais da carne. É carne, é contrária ao espírito. Então a ira não vai nos dar nenhum fruto espiritual, se é esse que você quer colher, né? Então parece que não faz efeito, sabe? Às vezes eu dou um remédio aqui pros meninos, eles estão tossindo: filho, toma esse remédio aqui pra tosse. Aí eles tomam e tossem logo que tomam, né? Mamãe, não faz efeito. E às vezes a gente se comporta assim. A gente age como Deus quer que a gente age, ainda diz assim: Deus, não fez efeito. Olha aí, não fez efeito nenhum. Às vezes nós vamos ter que esperar, é plantar, é semear e esperar os frutos virem, porque é a ordem de Deus. Quando a palavra diz que é para você ter um procedimento, espere que vai vir os frutos espirituais, né? Isso não é um paliativo. Quando Deus nos dá uma orientação, né? E Ele nos orientou nesse caso, né, de ser tardio para se irar. Calma, né? Calma que Deus vai vir. Você não precisa agir com ira, com vingança, com impaciência, né? O interessante é que, sobre ouvir, né?
é que um dos primeiros sentidos desenvolvidos pelo ser humano é a audição. É um dos primeiros, né? Já ouvi algumas pessoas dessa área falar que com 17 semanas o bebê já ouve a voz grave do pai, né? E é o último sentido que se perde, né? Você vê que às vezes na UTI tem uma pessoa que tá lá, né, em coma, e ela ouve a voz, chora e aperta a mão, ela tá lá ouvindo, né? E a gente precisa tirar lições disso, como a gente precisa ouvir mais, aguçar mais os nossos ouvidos, né? E eu repito, fale menos, eu preciso falar menos, né? E às vezes isso é desbrutalizar-se, né? É deixar de ter sentimentos que desagregam a família, os irmãos, né? Os amigos. Muitas vezes o seu silêncio vai ser bom para isso, né? Vai causar esse efeito. Em Tiago 1, ele fala dessa praticidade de sabedoria no falar e a praticidade de sabedoria do ouvir, né? Como nós precisamos colocar isso em prática, meus irmãos, para que a gente não seja como esse homem que a gente lê em Tiago capítulo 1 e diz: olha, tem gente que é assim, ouve a mensagem e vai embora e pratica outra coisa. E a gente faz a mesma coisa, né? Às vezes ouve essa live, anota, reanota, mas está lá caindo no mesmo erro, entristecendo a Deus, entristecendo ao Espírito Santo de Deus, porque não coloca em prática. Gente, vai ser um exercício diário, eu vou falar sobre isso. Como é, Nil, que eu vou fazer isso, pelo amor de Deus, que tem 100 anos que eu sou essa pessoa irada, todo mundo já sabe, é quase meu sobrenome, fulana a irada, né? Nós vamos conversar um pouco, ela dá dicas maravilhosas, bíblicas, como fazer isso. Vou falar um pouco também sobre como ser manso, o que a mansidão vai me ajudar, que relógio, que norte ela vai me dar para que eu possa vencer a ira, né? O interessante é que a pessoa mansa, ela não é frágil. A gente pensa que é, né? Você é muito mansa, aí o pessoal pinta, e se eu for mansa, ele vai pintar e bordar sobre mim. Mas não é esse o conceito que a Bíblia dá de mansidão. Ela diz que o manso, ele é poderoso, porque ele consegue se controlar. Nós vamos ler um pouco mais sobre isso lá na frente, né? E a mansidão não é a qualificação de uma pessoa fraca, né? É de uma pessoa que já conseguiu despojar-se de malícia, né? De antipatias, né? De malquerências, né? Ah, eu não quero bem essa pessoa, e quando ela chega eu me encho de ira, né? Do acúmulo de maldade que está no coração. E a Bíblia também fala que nós devemos ser mansos pela palavra de Deus. É isso que nós vamos aprender hoje, né? Nós precisamos, para isso, praticar todo dia a controlar a ira, a jogar fora a malícia, né? Para a gente colher um coração tranquilo, calmo, confiante em Deus, né? Para a gente não virar aquele ouvinte que ouve a palavra e não pratica, né? Mas isso vai exigir muito de nós, né? Vai exigir submissão a Deus e um coração quebrantado por sua palavra. Vai exigir também maturidade. Eu vi uma coisa tão interessante sobre isso, que a maturidade, que a ira, ela está diretamente ligada à imaturidade, né? Uma pessoa que está sempre irada, que resolve tudo com ira, é uma pessoa claramente imatura. A perspectiva da vida dela ainda é muito infantilizada e ela precisa amadurecer, né? Diz que a maturidade é o espaço entre o que acontece com a gente e a resposta que a gente dá. A ira não é a resposta que a gente dá. Uma pessoa é grosseira com a gente e a gente vai com um trator em cima dela, né? Principalmente quando a imaturidade. E a maturidade em vários aspectos. A imaturidade principalmente espiritual, tá? E a maturidade só vai vir, ó, quando a gente tiver conhecimento da palavra de Deus, tá? Se não for, esse é o manual que a gente precisa para amadurecer e poder dar uma resposta, a resposta bíblica diante das demandas da vida, que muitas vezes a gente foi habituado a responder com ira, né? À medida que nós amadurecemos espiritualmente, vamos apresentar os frutos do Espírito Santo em nossas vidas.
tá? E em Gálatas 5, de 14 a 20, diz assim: porque toda a lei, deixa eu só voltar aqui que subiu. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, olha só, que são elas: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mais uma vez a palavra de Deus diz, olha, é prática. Se vivemos no Espírito, não é isso que dizemos? Temos que desenvolver essa vida no Espírito no dia a dia. Dentro de casa, principalmente, com seu esposo, principalmente, com os seus filhos, principalmente, né? Esses dias eu tenho tido a oportunidade de acompanhar algumas mulheres que estão lutando contra a ira. E a gente tem conversado durante o dia, às vezes na madrugada. E assim, eu falo, olha, dê o seu melhor no seu lar. Eu também tenho me esforçado para fazer isso, né? Ser mais calma, mais tranquila. E a gente vê que as razões pelas quais as pessoas se iram dentro do lar são as coisas mais banais. É porque a cara está limpando a casa e uma pessoa passa, né? É porque tira as coisas do lugar e você prefere fazer uma guerra a ver um objeto fora do lugar, como se o mundo fosse se acabar por causa disso. São as coisas mais fúteis, mais insignificantes que tem provocado desavença dentro do lar. E faz com que a gente não esteja andando também em espírito, entristecendo o Espírito de Deus, né? Em Provérbios 25, 28 diz, como uma cidade destruída e sem muros, assim é o homem que não pode conter-se. Olha, a mulher que não pode conter-se, a mulher descontrolada, sabe? Aquela que diz assim, essa aí é pavio curto. Eita, lá vem, se ela fosse resolver isso aqui, ela rodava a baiana, né? Vive o tempo todo num dia de fúria, como aquele filme que passava. Vive o tempo todo no dia de fúria, uma panela de pressão a ponto de explodir, que sai a válvula de segurança e explodir tudo ao redor. E se acostumou com isso, né? Muitas mulheres que lutam contra a ira, elas se sentem culpadas quando elas explodem, né? Ficam mesmo frustradas. A ira tem sido o principal fator para a ruína do seu casamento e de outros relacionamentos. Ou que ela sofre a ira, ou que ela provoca a ira, ou as duas coisas ao mesmo tempo e a casa pega fogo, né? Incendeia. Uma jovem mulher, diz Marta, se irritava pelo incidente mais insignificante que não ocorresse do jeito que ela queria. Preste atenção, a birra, né? Logo depois ela ficava arrasada por causa do seu pecado. Parece droga, né? A pessoa ira e aquela loucura toma conta dela e ferve o sangue. E depois ela cai em si e vê que pecou, que desagradou, que desagregou tudo ao seu redor, né? Só que isso continua a se repetir. Se ira, porque as coisas não são como ela quer, e desagrega, se repete. Se ira, desagrega, se repete. Nós precisamos fechar, encerrar esse ciclo em nossas vidas. Outras mulheres dizem assim, ó,
Sou melhor do que costumava ser. Já estou tão bem, eu era pior. Meu Deus, né? Justificando sua ira para que não pareça tão má. Estão cegas quanto ao terrível efeito que a ira continua a exercer sobre os outros. E sobre si também, sobre a saúde, né? São tantas áreas que a ira pode nos atingir. Uma mulher diz que sua frustração e irritação são estresse. Por isso que ela fica irada. Ela tá estressada, que é moda, né? Teve uma época que era chique, né? Eu tô estressada, por isso que eu fico irada, né? Ira e ressentimento são duas emoções fortes que você apresenta quando está irada ou frustrada. Frustrada porque a sua vontade não foi feita, né? Dar vazão à ira não traz alívio para a frustração. Apenas piora o pecado e a culpa. Então, se você estiver frustrada, não é com ira que você vai resolver a sua frustração, né? Eu vi uma mulher dizendo uma coisa tão triste. Ela disse: meu Deus, que Deus tenha misericórdia de mim, porque uma pessoa saiu da minha vida porque não aguentava mais o meu temperamento. E aquilo ali foi um sinal para ela pedir ajuda e dizer: eu preciso domar a ira, a minha língua, isso que está dentro do meu coração, que não é compatível com uma serva de Deus, com uma cristã. Não é compatível, né? Não quero isso no meu caráter, dizia ela. Não quero, eu quero um espírito manso, brando e agradável. É isso que você quer? Vamos prosseguir para a gente aprender sobre isso. É o nosso segundo propósito. Lembra do primeiro propósito que está em Tiago, capítulo 1, que é o nosso texto base. Pronta para falar, tardia para irar, tardia mais ainda, tardia para falar e tardia mais ainda para se irar, pronta para ouvir, né? Mas o nosso segundo propósito é ser manso. E a gente vê muitas mulheres zangadinhas, intempestivas, né? Iracunda, aquela a ira selvagem, né? Elas são críticas ao extremo, elas são sarcásticas, elas são intragáveis. Até o rosto dela muda quando ela fala. Ela não sabe se posicionar, né, se não for com um tom de ira, de autoritarismo e de quem está pronto para briga. Tem gente que está pronto para briga em qualquer assunto. Política, então, nunca se acaba, né? Tá assim, esperando um para pisar no seu pé para brigar. Em casa, ela bate a porta do quarto quando alguém a desagrada, não faz o que ela quer, bate o pé no chão, e ela foca sempre no problema. Ela não foca no problema, ela foca nas pessoas, e ela ofende e vai até os extremos porque ela fica descontrolada. Esse é o problema desse intempestivo, dessa pessoa iracunda, dessa pessoa zangada, né? Se você está com esse perfil, se você sempre se coloca, até seu rosto muda, porque você não consegue, não, a pessoa está discordando de mim de uma coisa simples. A pessoa está discordando de você e você já leva pro pessoal, e já se chateia, e já se arma, e está a ponto de dar o bote a qualquer momento. É hora de ligar as antenas, né? E essa pessoa, ela vai com tudo, né? Ela vai falar grosseria, ela vai dizer, eu falo mesmo o que eu penso. Sempre usam, a pessoa que é iracunda, ela gosta de falar assim: eu falo mesmo o que eu penso. O que eu penso, eu falo. Olha, quando você vê alguém falando isso, é uma pessoa desprovida de sabedoria. Porque a gente precisa pensar antes de falar. E não falar o que a gente pensa. As pessoas sábias, né, que a gente quer por perto, que eu pelo menos quero por perto, pensam antes de falar. Né? Não saem aí como pedritas, né? Pedro, ele era assim, tempestivo, né? O apóstolo Pedro, ele cortou a orelha do soldado, ele disse: Senhor, todo mundo vai te negar e eu não vou. Jesus sabia o que ele ia fazer logo em seguida, né? E a gente precisa reconhecer, primeiro, reconheço que eu luto contra a ira, que eu já feri muita gente, né? E muitas vezes é falta de fé, né? Falta de fé no controle de Deus, de que a opinião do outro às vezes é a mais acertada, e por que não? Por que tem que ser a minha, né? E essa falta de fé traz o descontrole. Se você de fato é uma mulher de fé, você não vai responder à ofensa quando você confia em Deus e nos seus métodos. Você a Deus, você acalma, Senhor, tua palavra diz que eu tenho que
ser pronta para ouvir. E aí você dá lugar a Deus, ao Espírito de Deus, e não dá lugar ao diabo. Gente, a ira está ligada a dar lugar ao diabo. Eu li isso essa semana e isso saltou os meus olhos. Senhor, isso é dar lugar ao diabo. Isso é uma brecha para o diabo em nossas vidas. É uma concessãozinha que a gente dá. E o diabo, ele não brinca com o diabo. Se você der um lugarzinho para ele, ele vai com tudo. Ele entra e ele vem para matar, roubar e destruir. Vai matar a pessoa que você poderia ser, o projeto de Deus, com toda a sua energia, com esse seu temperamento usado ao contrário para o bem. Já pensou? Toda essa ira usada para a bondade, para a mansidão, você ia flutuar, né? Você entregar isso para Deus. Cuidado. A ira, ela é uma isca de Satanás. Tem até um livro, né? Ofensa, a isca de Satanás. Procure ele, é excelente esse livro. Às vezes você diz assim, mas eu tenho razão de estar irada. Olha esse homem, olha essas crianças, olha esse governo, olha essa pandemia. E é uma armadilha do diabo para fisgar o seu coração. É uma isca de Satanás. E você tá lá, fisgado. E se irando. E o Satanás dizendo, você tem razão de estar irada. Olha como esse patrão te trata, você tem razão. Olha como essa cliente te trata, você tem razão. Mas não é isso, não é assim o procedimento de uma mulher cristã. Nós não vamos ser fisgadas pelo diabo, né? Satanás coloca a mágoa, a ofensa e a vingança no seu coração. Quando a gente dá vazão à ira, vai colocando todas essas instâncias. Lembra que ele vem com uma tropa, nós vamos já falar mais sobre esse ponto. Ele coloca a mágoa, a ofensa e a vingança no seu coração. Mas acredite que Deus vê o profundo das coisas, né? Comece a pedir, Deus, me dá maturidade, me dá discernimento, me dá conhecimento para me relacionar melhor com as pessoas. Gente, a Bíblia é o nosso manual de relacionamento, de como nós devemos relacionar. Ela diz como devemos falar, a hora de parar. Ela diz a quem nós devemos exortar. Ela diz, por exemplo, ao tolo não exorte. O sábio você exorta, ele fica seu amigo. O tolo tem raiva de você. Talvez tenha muita gente saindo aqui da live, ainda bem que eu tirei os comentários que eu não sei. Fica com raiva. Porque ele diz, mas eu tenho razão de ter raiva dessa pessoa. Porque olha o que ela fez comigo. Mais na frente vamos conversar sobre isso. Ao servo do Senhor, que diz a palavra, não convém contender. Se você está sendo injustiçado, perseguido, caluniado, entrega para Deus. Trate bem essa pessoa. Seja amoroso. Seja manso. Não dê lugar ao diabo. Que a justiça vem do Senhor. Ao servo do Senhor não convém abrir espaço para o diabo, né? A obra do diabo é sempre de destruição. Não vem coisa boa dele. Tem pessoas que a gente percebe claramente que ela vive num rastro de conflitos, né? Em casa ela tem conflitos o tempo todo. Na vizinhança ela tem conflitos. Na igreja ela não pode estar no ministério onde ela está, tem um conflito. Gente, se você está nesse patamar, se você está nessa situação, ligue as antenas. Cuidado para você não achar que é a teoria do caos, todo mundo está contra mim. Se é você que onde está provoca confusão, ira, conflito, que deixa todo mundo no mal-estar, né? Porque fala sem pensar, porque ofende os outros, porque cobra demais o que não dá. Você precisa pensar um pouco sobre isso e pedir ajuda a Deus, principalmente que o Espírito Santo está muito interessado em nos ajudar a vencer essas batalhas. Muitas esposas usam a ira, como eu falei no início, para manipular, né, para conseguir as coisas, e muitos maridos cedem em nome da paz. Lembra que eu falei uma vez que a paz ela pode ser um ídolo, ela pode ser uma prisão na sua vida, e o marido cede a zanguinha. Quero ter paz, deixa eu fazer logo isso aqui que ela está se zangando, só um minuto. Para ter paz. E a ira pecaminosa, ela tem arruinado inúmeros casamentos, sendo este um fator de muitos divórcios e separações, né? Marta fala aqui um pouco os significados gregos da palavra ira. E ela usa um termo que eu vou pegar até no livro aqui.
Ela diz que um dos termos, dos significados para a ira, deixa eu achar aqui no livro, é orgen, uma raiz primária que significa paixão violenta, raiva, indignação ou vingança. É uma das obras da carne mencionadas em Colossenses 3:8, das quais devemos nos despojar. Obras da carne são atos pecaminosos, tais como a imoralidade, bebedice ou a ira impetuosa. O outro sentido, uma outra tradução para a ira, é a palavra tumos, que é uma explosão de ira. É uma também das obras da carne, descritas em Gálatas 5, quando fala em ira, é nesse sentido. Na versão revista e atualizada, é traduzida também por indignação. Sabe, quando você diz, eu estou indignada, mas eu tenho que estar indignada. Ainda faz assim, né? Com essa situação. Significa temperamento irado, fúria, uma paixão, né? Louca, avassaladora, raiva, cólera. A outra palavra é parogismos. É uma outra forma de ira, que quando descreve ira lá em Efésios 4:26, diz assim, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Esta palavra transmite a ideia de provocar a ira. Estas 3 palavras proporcionam diferentes variações do pecado da ira. E agora a Marta vai falar um pouco sobre alguns exemplos de ira. Quando eu li esse capítulo, que ela falou assim, vou falar de alguns exemplos bíblicos de ira, me lembrei do primeiro, e foi o primeiro que ela falou também, que é Caim, né? A gente lembra de Caim, quando a primeira ideia, assim, primeira história de ira, a gente lembra de Caim. Se bem que eu acho que Adão teve raiva de Eva também, porque ela entrou naquele ciclo todinho e eles foram expulsos, né? Deve ter ficado irado ali do jardim, né? Mas o primeiro exemplo que ela dá, na verdade, é de Saul. Saul ficou irado, e a ira veio com a tropa, né? Muito inveja de Davi, por causa do triunfo de Davi na guerra. Ele ficou mesmo irado quando ouviu as mulheres cantando. Saul feriu milhares e Davi 10 milhares, como diz lá em 1 Samuel. Ele ficou irado. Daí em diante, Saul endureceu o coração e tentava matar Davi. Além de pecar contra Deus, a resposta medíocre de Saul a Davi foi muito infeliz, porque Davi via Saul como ungido de Deus. Davi nunca intentou contra a vida de Saul, embora tivesse tido muitas oportunidades. Por isso, Davi era leal a Saul. Olha, Saul irado e Davi sendo leal a ele. De fato, tão leal que nunca feriu Saul. Por outro lado, em vez de irar-se, Saul devia ter ficado alegre, né, com o triunfo que o Senhor deu a Davi. Só que a inveja, ela é uma prima irmã da ira, né? Muitas vezes você tem esse sentimento de não se alegrar com a alegria do outro, sabe? O coração queima. Já vi gente me dizendo, meu coração queima quando eu vejo alguém conseguindo o que eu não consegui, sabe? Isso é inveja. Foi o que Saul sentiu de Davi. E Davi era tão leal a ele, ele não precisava disso. A vitória de Davi era a vitória de Saul, né? E quando seu coração queima assim de inveja, denota o estado que está o seu coração, né? Só vai mostrar, a ira ela só vai mostrar como é que está o seu coração. Toda vez que você se ira, você está abrindo o seu coração, rasgando, dizendo, olha como é que ele está. É disso que ele está cheio. O outro exemplo de ira que a gente encontra na Bíblia é que eu falei de Abel, né? Quando Deus recebeu a oferta de Abel e não a de Caim. A ira de Caim começou aonde? Lá no coração dele. Foi lá que começou a ira de Caim. Deus até advertiu Caim. Ele disse assim, a ti cumpre-te dominá-lo. Você precisa dominar o seu coração. Minha irmã, é um exercício. É uma atividade diária de você se humilhar diante de Deus, de você orar a Deus, Senhor, me ajuda a dominar meu coração, me ajuda a dominar minha língua, Senhor, como diz o salmista, põe um guarda à porta dos meus lábios, para que eu não fale o que eu não convém, para que eu não seja uma mulher tola, que destrói meu esposo, meu lar, que fala mal da minha sogra, que destila veneno, malícia, e que sou tão mal vista pelos outros, pelo que sai de dentro de mim, porque a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então, como Caim, a gente precisa dominar
o nosso coração. Os fariseus também são outro exemplo de ira, né? Eram homens de coração endurecidos, também eram irados. Em seus corações havia orgulho, e eles eram determinados a controlar os outros. Ó, outra característica da tropa, dos soldados da tropa da ira, né? O orgulho e o desejo de controle, né? Assim como Deus advertiu a Caim, Jesus também advertiu várias vezes os fariseus. Lembra? Ai do que, né? Toda vez que Jesus fala em um ai, é como se fosse amaldiçoando, né? E Lucas, após ouvir a advertência, falar da advertência que Jesus fez aos escribas e fariseus, quando eles começaram a arguir Jesus com mais veemência, procurando confundir Jesus a respeito de muitos assuntos, ele conta lá você pode olhar em Lucas 53 e 54, Jesus proclamando os ais, né? Ai do hipócrita, né? Ai dos que uma agulha, né? Passa uma agulha pelo camelo. Aquele provérbio que eu esqueci agora. Todos esses exemplos de ira têm algo em comum. A ira começou no coração deles, pelo que desejam e subsequentemente pelo que eles pensam, né? Então a ira começou no coração de Caim, pelo que ele desejava ser igual ao irmão, né? Ou ter recebido a oferta, só ele ter oferecido uma oferta, né, sincera como a do irmão, e passou pelo coração e foi para a mente e foi executada, né? A intensidade da ira dele aumentou até que culminou em um pecado abominável, né? E geralmente é assim, a ira começa no coração, vai para o pensamento e é executada em um pecado geralmente abominável. O rei Saul tentou assassinar Davi com sua ira, Caim assassinou Abel, os fariseus incitaram as autoridades civis a assassinarem a Jesus. A ira é um pecado grave. É um pecado grave. Para vencer a ira pecaminosa, nós precisamos estudar profundamente a Bíblia a respeito disso, se quebrantar diante de Deus a respeito desse sentimento, desse pecado, né, que queima dentro do nosso coração, né? Nós estamos com 10 minutinhos para concluir, mas eu vou derrubar a live quando fechar aqui e volto, tá? Pra gente concluir, falta pouquinho pra gente concluir. Vou falar um pouco sobre os princípios bíblicos a respeito da ira. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, sobre a ira de Deus, né? E às vezes a gente fala assim, minha ira é justa. E aí a gente até cita assim, olha, eu sei que uma pessoa quer abortar e a gente diz assim, matar um bebê na barriga é injusto, e a gente briga, esbraveja, coloca nas redes sociais, faz aquela confusão, aquelas polêmicas que não agradam a Deus, sabe? Às vezes as polêmicas que a gente está postando, elas são frutos de um coração iracundo, sabia? Então tá mostrando como é que tá o seu coração, irado, querendo se colocar, querendo dizer que a sua opinião é a mais certa, ignorando a dos outros, ignorando a palavra de Deus. Cuidado com isso, né? Às vezes existe uma ira justa, mas tem um termômetro para a gente ver se ela é justa ou se ela é pecaminosa. E você sabe se a ira é justa se em lugar de sentir-se provocada a irar-se, a gritar, a chamar a tropa da ira, você vê aquilo, gente, um absurdo, uma pessoa matar um bebê na barriga. Eu já perdi 2 filhos, 2 bebês, e eu sei como é ruim você não perder um filho. Eu sei que é uma vida que tem ali. Aquele bebê de 2 meses que eu perdi era uma vida que tinha ali. Mas daí eu ofender os outros, eu ir lá, aí já tem um limite, né? Então, se no lugar de eu esbravejar, eu começar a pensar, eu vou orar por essa pessoa, meu Deus, eu preciso amar. Uma pessoa que mata um bebê não pode ser alguém bem ajustado, né? Se é de boa fama o meu pensamento, se tem alguma virtude, se há algum louvor, então a ira, ela chegou a um estágio e você conseguiu se acalmar e pensar sensatamente, razoavelmente.
Além disso, você também não deve se ressentir do mal e não se exasperar, né? Ficar ressentido, guardando ressentimento e tornando-se colérico, enfurecido. Sabe quando você vê a luzinha da ira, do mal, da malícia, tentando atingir o seu coração, acenda logo um farol contra ela e lute e batalhe para que você tenha uma outra atitude mais agradável a Deus. De outro modo, sua ira não será agradável a Deus, mas será pecaminosa se você agir com ressentimento, com exasperação, né? E a Bíblia diz em Tiago 1,20 que a ira do homem ela não produz a justiça divina, porque a ira, que é pecado, não vai produzir, como eu falei no início, frutos do Espírito, não vai produzir nada bom. Tudo que você consegue com ira, manipular, né, ganhar as coisas do seu esposo, que ele ajude numa casa, que ele compre as coisas do jeito que você quer, não é bom. Prefira perder a pecar contra o Deus, contra o seu Deus, né? E Marta repete, né? Muitas esposas falam que se não ficarem iradas com seus maridos, eles nunca vão ajudar a cuidar das crianças, a cuidar da casa. E ainda que isso seja verdadeiro, é melhor você manter a postura de acreditar que você falando com tranquilidade, Senhor, vou aqui na tua palavra, firmada na tua palavra, dizer, amor, me ajuda aqui com os meninos, me ajuda aqui a arrumar a casa, e eu sei que eu vou colher os frutos, porque é a tua palavra que diz, e ela não mente, ela faz a obra que foi mandada a fazer, né? Aparentemente, a ira é o único meio de incitar o marido a ajudar uma esposa, mas não é verdade, né? Na verdade, a esposa ela tem que confrontar o marido com respeito, com brandura, para manter a paz dentro de casa, né? A ira da esposa nunca, nunca, nunca vai produzir frutos espirituais. É melhor você ficar assim o que você quer, se contentar, do que lutar com armas carnais. E a ira não vem sozinha, como eu falei, ela vem com sua tropa, como diz em Colossenses 3,8, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. E às vezes você está irado com alguém, você é maledicente, fica falando aqui, ó, para um e para outro, contra aquela pessoa, né? E a gente sabe que quando José fala de Pedro, está falando mais de si mesmo do que do Pedro, né? A gente precisa ter muita disciplina nisso, de estar falando mal dos outros, de estar almoçando a família do pastor, de estar falando das pessoas. A gente não ganha nada com isso, não acrescenta nada. Não dê seu ouvido, não alugue o seu ouvido para conversas em que uma pessoa fala do outro. Não alugue, encerre a conversa, dê um sorrisinho que saia. Ou então diga, minha irmã, vamos falar da vida alheia, porque nós temos muito mais o que fazer, muitas coisas mais edificantes para a gente falar e encher o nosso coração de outras coisas. E mude de assunto, né? Com frequência, esse grupo de pecados vem juntos, embrulhado num pacote terrível e vil, né? Você tem que se livrar desse pacote. Você precisa se livrar dele, né? Deixar de lado todos esses pecados, né? E começar a cultivar pensamentos corretos, bondosos em relação às pessoas. Inclusive, Marta, no livro, eu não trouxe isso, mas no livro ela coloca as colunas aqui de um pensamento mau que você tem, e ela bota um exemplo de um pensamento contraditório, um pensamento bondoso, bíblico, que você pode ter. É um exercício que ela ensina para você combater os maus pensamentos que você tem em relação a alguém. E você precisa começar a cultivar pensamentos passivos, benignos, humildes, gentis, pacientes, amorosos em relação às pessoas, né? Porque aquilo que a gente pensa vai vazar, tá? Uma hora vai vazar e vai explodir em ira. E você vai falar tudo aquilo que você pensa, porque você contaminou a sua mente, o seu coração com pensamentos que não agradam a Deus. E às vezes você pensa, ele me deixa irada, ele é tão estúpido e sua família também. E aí pisa no pé, né? Que fala da família do outro é terrível. E depois disso, o potencial de você falar coisas piores sobre o outro, maliciosas, né? Tendenciosas, é muito maior. Então substitua esses pensamentos por o amor é paciente, eu preciso ser mais paciente, eu preciso ser mais benigno com essas pessoas,
preciso responder de forma bondosa. Eu lembro de um exemplo que eu trabalhei numa empresa e tinha uma funcionária que me tratava muito mal, gratuitamente. Sim, não tinha razão nenhuma. E eu falava pro Valdimor, essa pessoa me trata assim mal do nada. E eu comecei a ver na empresa que ela tratava mal todo mundo. Então não era pessoal. Já dei uma aliviada, mas aquilo me incomodava muito. E algumas vezes eu dei umas respostas pra ela assim, à altura, sabe? Aquelas bobagens que não vale a pena, vou responder ninguém à altura. Ninguém, você tem que ser uma lady do Espírito de Deus. E o Valdir dizia, amor, não responda à altura. Mas como, amor? Ela falou na frente de todo mundo lá na empresa. O Valdir, amor, o problema é do coração dela. Amor, é o coração dela, não se iguale a ela. E eu tenho tempo contra isso e eu digo, sabe que é mesmo? E eu comecei a ser doce, senão ela podia falar, dar a patada que fosse em mim. Oh, meu amor, é assim que você tá bom. Sem ironia, meu rosto não era irônico, minha fala não era irônica, eu trabalhei com Deus mesmo isso, e hoje essa é minha amiga. Uma pessoa que vibra com minhas histórias, que fala comigo quase todo dia. A gente está muito tempo já distante, mas ela fala comigo todo dia. E eu vi se cumprir na minha vida, na vida em relação a essa mulher que diz a palavra de Deus, que Deus faz com que os inimigos sejam seus amigos. Mas a gente precisa reagir biblicamente. Não é fácil, gente. Não é a Super Nil que fez isso, não. Porque nós lutamos contra a nossa natureza humana. Foi isso que Paulo disse. Paulo disse que tem uma luta dentro dele, que aquilo que ele quer fazer, isso ele não faz. E é a luta do mal que há dentro da gente. O tempo todo, gente, é uma luta. A gente precisa, muitas vezes, a gente vai falar mais na frente sobre como, que ajuda eu preciso ter para vencer a ira. Precisa pedir ajuda. E eu pedi muitas ajudas, pedi conselhos. Né? Nesse caso específico, eu pedi conselho ao Valdir. O Valdir ia dizer, eu fazia o que ele falava, amor, seja gentil, vai pegar um café para você, pegue um para ela, ganhe esse coração como uma mulher de Deus que você é, tá? E eu vou sair dessa live, quem quiser voltar, volta, só pra gente concluir, ainda temos só mais umas 2 páginas aqui pra gente concluir, só pra gente fechar um pouquinho o nosso tempo, só um minutinho.